Desse jeito. Oh, meu Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O tema nos foi proposto em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Mas para compreendermos melhor a partir dele, vamos iniciar desde o versículo 1. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, Paizinho querido, nesse momento, Pai, te apresentamos tua palavra. Paizinho querido, que lindo é, meu Pai querido, poder contemplar a tua palavra. Quão maravilhoso é, meu Pai querido, ouvir a tua voz. Nesse momento, meu Pai querido, eu te apresento a tua palavra, Pai. Te apresento a vida dos teus filhos que estarão ouvindo a tua palavra, e que o Senhor venha, meu Pai, levar nesse momento para transmitir, meu Pai querido, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, abençoe teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, podem ficar à vontade. O crente tem que estar preparado, né? Porque não é fácil você ficar sabendo que você vai pregar hoje no dia anterior. Então é sempre bom, né? Você ter uma cartinha na manga, porque não é fácil. É uma responsabilidade você estar aqui nesse momento e poder alimentar um povo que não é um povo qualquer. É um povo lavado, remido pelo sangue de Deus. Aleluia. É um povo no qual Deus escolheu, né? Um povo no qual o Senhor separou. Amém. Tal como a dona de casa separa, né, os grãozinhos de feijão quando antes de cozinhar, o Senhor assim fez contigo. Amém. Ele te separou. Aleluia. Qual é a dona de casa que não separa o grão de feijão, não é verdade? Pois bem, acabamos de ler algo interessante que vou compartilhar com os irmãos, que eu compartilhei na empresa, é que o quê? Que nós devemos nos autoavaliarmos, né? Para antes de iniciarmos a nossa jornada de trabalho. Como assim nós autoavaliarmos? Saber como que está o nosso psicológico, como que está o nosso corpo físico, nossa saúde, né? Pois na empresa, né? Na indústria, muitas vezes as atividades são perigosas, né? E se você não estiver focado na atividade, se você não estiver bem de saúde, se você estiver com preocupações
né? Fora daquilo que você estará fazendo, você estará se expondo ao risco. Então é necessário nós nos autoavaliarmos. E, irmão, mas o que isso tem a ver com a palavra que acabou de ser ministrada? Pois bem, a nossa vida, ela gira em torno de atitudes. Cada atitude tem consequências, né? A lei da semeadura. Amém? Se você planta arroz, você colhe arroz. Dessa maneira. A nossa vida gira em torno dessa lei da semeadura. Cada atitude nossa, ela tem uma certa consequência. E você, com relação ao trabalho, com relação ao físico, se você tomar uma atitude de se expor ao risco, você corre a consequência de se machucar, sofrer um acidente ou realizar uma atividade mal feita. E acabamos de ler que, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Interessante que essa leitura que eu li, a minha Bíblia é atualizada, né? E eu vendo, pesquisando, remoendo a palavra do Senhor, eu encontrei a NVI que ele diz assim, ó: se por estarmos em Cristo, se eu estou em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Interessante, se você está em Cristo, existe algum desses tipos de sentimentos? É necessário, se estamos em Cristo, é necessário termos esse sentimento. Amém. Ter essa consolação de amor, ter essa comunhão com o Espírito. E Paulo, ele vem e fala: se estamos nesse sentimento em Cristo, então completem a minha alegria. Algo interessante que é ao olhar, ao ver o movimento, né, da nossa igreja nesse momento, que é o que podemos falar. Nós estávamos em festa. Amém? Amém. Estávamos adorando ao Senhor, estávamos festejando devido ao aniversário da nossa igreja. Aleluia. Estávamos alegres, sim. Louvado seja o nome do Senhor. 18 anos não são 18 dias. Não é qualquer um, né, que completa a maioridade. E é interessante que numa quinta-feira nos esforçávamos para nos alegrarmos na presença do Senhor. E quantas pessoas não se esforçou para estar aqui num dia de alegria, num dia de festa, para entregar algo para o Senhor? Aleluia. Não é verdade? Na sexta-feira, lotado também, louvado seja, você não tinha nem lugar para sentar. E se estamos em Cristo, se existe alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, algum profundo afeto e sentimento de compaixão, aonde que agora está a nossa alegria, que apenas alguns poucos são perseverantes nessa mesma alegria, em completar, né, a alegria que Paulo fala, em completem a minha alegria, tendo esse sentimento, tendo essa compaixão com Cristo. Aleluia. Né? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de corpo e alma. Aleluia. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Interessante, né? Pensando aqui, como que a autoavaliação que eu disse no início, como que está a nossa autoavaliação em entregar algo para o Senhor?
Nos esforçamos alegremente, louvado seja o nome do Senhor, pois Ele merece. Glória a Deus. Mas com que estava o nosso intuito, o nosso coração em entregar algo para o Senhor? Qual que era o nosso real sentimento em vir aqui, numa igreja lotada, e entregar um louvor ao Senhor? A quem eu estava adorando? Ou melhor, quem que estava sendo adorado? Aleluia. Glória a Deus. Pois ele vem e fala: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. Infelizmente, muitas das vezes, é por isso que eu estou nervoso, porque a igreja está vazia e esse que é o legal. Porque tem um jargão que fala que é os escolhidos, é você mesmo que tinha que estar aqui. Ah, mas louvado seja o nome do Senhor que está sendo gravado ali, Amém. então vai alcançar novas pessoas, outras pessoas Jesus. diferentes. Mas é verdade. Qual que é o meu intuito agora de eu estar aqui? Por quê? Que quem que está sendo adorado? A quem iremos adorar? Estamos falando para quem? Isso é um alerta de Paulo, né? E é interessante que a palavra, eu gosto de falar isso, que a palavra do Senhor é maravilhosa. E a palavra do Senhor, foi escrita há alguns milhares de anos atrás, né? 2.000 anos atrás, digamos assim. E ela é atual. Deus, aleluia. Pois Paulo ali, escrevendo para a igreja de Filipos, né? Ele percebeu algo nas atitudes daqueles irmãos, que se formos olhar, analisar o movimento agora, parece que é o mesmo, parece que ele está falando com nós hoje, agora. Amém. E ele nos dá esse alerta. Ele vem e nos fala: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. E é interessante também, voltando para a nossa atividade pessoal, para o nosso trabalho, também é necessário com que nós não venhamos fazer algo, fazer o nosso trabalho, fazer a nossa atividade, glória a Deus, pensando em barganhar, fazer por interesse pessoal, fazer querendo puxar o saco do chefe. Não. Mas ele fala: faça pensando em Cristo. Pois o próprio Paulo, escrevendo para uma outra carta, para eu não sei dizer aonde, mas ele fala que os servos têm os seus deveres e façam as suas atividades como se estivesse fazendo para o Senhor, como se estivesse fazendo para Cristo Jesus. Aleluia. Os escravos, faça a sua atividade para o seu Senhor como se fosse o Senhor. Amém. E a mesma coisa nós trabalhadores, né? Amém. Façamos a nossa atividade como se Aleluia. estivéssemos fazendo para o Senhor. Aleluia. Não por vaidade, não por interesse pessoal. Se do mesmo modo que da palavra que eu tinha trazido no outro mês a respeito da obediência, se obedecemos, né, ao Senhor, ao mandamento do Senhor, não é necessário você querer barganhar com o homem. O Senhor, Ele há de recompensar. A palavra fala que as bênçãos correrão atrás, né, dos obedientes. glória a Deus. Mas aí é que mora o perigo. Qual que é a intenção daquilo que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para poder agradar a pastora, aquela que pediu? A pastora falou: Tiago, você vai pregar amanhã. Amém. Eu estou aqui pregando porque eu estou querendo agradar a pastora? Pois ela falou para a mãe: se não dá para pregar, não prega. Eu falei: mãe, não dá, velho. Estamos aí. Amém. Glória a Deus. Mas eu estou aqui para agradar a pastora? Estamos realizando algo para agradar, receber aplausos dos irmãos? Oh, aleluia! Quem que merece o aplauso? É o homem ou é Cristo? É Cristo. É Cristo. Aleluia. É Cristo que merece os aplausos. Amém. Se a igreja está cheia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se a igreja está vazia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Ele continuará Deus. sendo adorado. Amém. Aleluia,
pois Ele é o único digno Amém. de honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. E é interessante que ele fala, ó, então completem a minha alegria, porque Paulo ele se sentia alegre em ver esta união, esse sentimento mútuo, Glória a Deus. né, do corpo de Cristo. Estamos aprendendo aqui diversas palavras já vêm sendo ministradas que o quê? Que o Senhor, Ele é o corpo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo Jesus. Glória a Deus. Né? Fazemos parte da figueira, que é Aleluia. Cristo Jesus. Aleluia. Somos galhos desta figueira. Amém. Né? Somos uma única coisa. Somos um único organismo vivo, Aleluia. no qual Cristo é o centro. Amém. Então, é a Ele Amém. essa união que Ele vem e fala, né? Tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente, tendo a mesma sintonia. Amém. Qual que é a palavra, né, que a nossa igreja esse ano está sendo ministrada? Qual que é a direção? Avivamento. Até esse meio. A igreja está sendo ministrada buscando o avivamento. Se nós estamos nessa união, é necessário que os departamentos andem nessa mesma visão. E o mais interessante, não a visão do ano, mas qual que é a visão da sua igreja hoje? Hoje não hoje, mas desde o início. Qual que é a visão da igreja? Nós sabemos? Se nós temos essa mesma união, se nós temos esse mesmo pensamento, se nós andamos junto com a nossa pastora, com os nossos líderes, qual o caminho que nós devemos ser direcionados? Não apenas para esse ano, mas da igreja. Amém. Qual que é a palavra da sua igreja? Buscar-se em igrejas. Sabíamos disso? Muitas vezes nós caímos na rotina, tal como foi cantado ali, me esvazio de toda a religiosidade, me esvazio. Muitas vezes estamos aqui por religiosidade, muitas vezes estamos aqui, tal como falei, para agradar a pastora, porque se eu não vir, a pastora vai ligar e fala, pô irmão, você não veio. Não é verdade? Pô, você está fazendo falta. Aí ela vai falar, porque senão a pastora vai ligar para mim. Mas e aí? A visão da nossa igreja é buscar aqueles que não têm igreja, é edificar eles. Se ele vier para nós, amém. Se não vier, pelo menos ele está edificado, ele está em Cristo. Glória a Deus. A igreja iniciou desse jeito, juntou alguns irmãos que estavam, não desviados, né, mas estavam sem igreja, afastados, reuniram em oração. E ali surgiu aqueles que não tinham um lugar para ir, aqueles que estavam sem. Porque pescar em aquário do outro é fácil, né? Mas aqueles que não tinham forças para ir para algum lugar. Essa que é a visão da tua igreja. Amém. Essa que é a direção. Um único propósito unido em comunhão. Aleluia. E aí, se o ano está direcionado hoje, 2023, para buscarmos o avivamento, se todos estão buscando o avivamento. Amém. Interessante. Glória a E ele Deus. vem e continua falando, não tendo em vista somente o seu próprio interesse, mas também dos outros. Mas eu acabei pulando dizendo, não faça por vaidade, mas humildade. Aleluia. Cada um considerando os outros superiores Amém. a si mesmo. Aleluia. Interessante. Glória a Deus. Pois não é porque ela é pastora que ela é maior que todo mundo, não. Verdade. E eu sou irmão, eu não diácono. O que é diácono? Eu nem sei o que é isso. Sou irmão. Não é porque eu estou aqui que sou maior que você, jamais, nunca. Ninguém é maior do que ninguém, todos somos. E é interessante que ele vem e fala que nós devemos considerar você
maior do que eu. Amém. Ou seja, vocês são maiores do que eu, vocês são maiores do que a pastora. Nós devemos ter esse sentimento. Aleluia. Pois para Deus, todos são iguais. Amém. Sim, glória a Deus. Eu gosto de ficar imaginando assim, as coisas assim, olhando visões do espaço e tal, e olhando para o planeta Terra, e eu fico imaginando Deus olhando para nós. Um monte de formiguinha. Quando você olha para o formigueiro assim, ó, dá até vontade de pisar e matar as formiguinhas. Mas é assim que Deus nos vê. Já pensou se dá vontade de Deus pegar e pisar? Mas é dessa maneira, a visão de tipo superioridade. É assim que Deus nos vê. Nós, meras formiguinhas. O que é uma formiga perto de um ser humano? Nada. Que é igual eu falei, se você pisar, a formiga já era. E nós, diante de Deus, olhando para nós, meras formiguinhas frágeis. Nós somos frágeis. Nós não somos nada. Aí, às vezes, nos consideramos mais, eu sou pastor, eu canto, eu louvo. Não. Considerando, aí, aonde que vem o tema que fala? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Interessante. Como que, tá certo que depois ele responde, né? Mas como que nós iremos saber como que Cristo Jesus pensa? Se eu não conheço ele, se eu não vejo ele, se ele está no céu. Ele está no céu, eu preciso crer que ele está no céu. Como que sabemos como que Cristo pensa? E já falamos sobre isso. Conhecendo ele através da Aleluia. Aleluia. lendo a palavra do Senhor, Amém. meditando nessa palavra, nós sabemos qual que é o modo de pensar de Cristo Jesus. Amém. Né? E aí ele mesmo vem e responde, né? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. E aí ele vem e fala, algo que ele deveria ser retido a qualquer custo. Olha que interessante. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a palavra nos fala que ele estava com Deus na criação de todas as coisas, né? A terra não tinha forma, a terra não tinha nada, e ele estava com Deus quando Deus estava criando as coisas. Aleluia. Ele é Deus, Aleluia. né? Glória a Deus. Todo-Poderoso, né? Sabedor de todas as coisas, pois ele é onisciente, ele sabe tudo. Aleluia. Antes mesmo da palavra sair da boca, Deus já sabe os nossos Amém. pensamentos. Verdade. Glória a Deus. Poder. Eu sempre, quando falo de poder, eu adoro citar o exemplo do nosso sol. Aquela bola de fogo que nos aquece durante o dia. E essa mesma bola de fogo que a terra perto dela é uma bolinha de golfe, perto do Monte Everest, que é o maior monte, né? Uma bolinha de golfe, não é nada. Verdade. E aquela bola de fogo saiu da boca de Deus. Meu Deus. Haja luz. De Deus. Poder. Santo Deus. Jesus, poderoso. Aleluia. Onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele está aqui, está aí, está lá em casa com a minha esposa, está lá do outro lado lá do mundo com o pastor Benício e espalhado. Ele está ao mesmo tempo. Amém. Tudo em todo lugar, né? Ele está lá. E ele não usurpou, ele não quis, ele não considerou ser Deus. Estar na forma de Deus, né? Ele não considerou ser igual a Deus. E ele vem falar algo que ele deveria ter retido a todo custo, né? Paulo ainda dá uma repreensão, ele poderia, né, ter feito, não, ele não quis. Ele vem e fala, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo
a forma de servo, Glória a Deus. tornando-se semelhante aos seres Aleluia. humanos. Aleluia. Glória a Deus. Maior prova de humildade e humilhação que Jesus fez foi sair da glória de Deus, do lado do Pai, se esvaziar de todo o seu poder e majestade e habitar essa carne, Meu Deus. pedaço de carne corrupta, Pai. que é Aleluia. o ser humano. Glória a Deus. Infelizmente, devido ao pecado de Adão, né? Isso aqui passou a ser sujo, imundo, pedaço de carne. Já aconteceu de você deixar a carne estragar na geladeira ou em algum lugar, ou você deixar a panela lá e estragou? Que cheiro que não é? Não é verdade? Fedido, estragado. Assim é o ser humano aos olhos de Deus, devido ao pecado. E Cristo Jesus, olha que naquela época era tão ruim quanto hoje. Pecado geral. E Cristo Jesus se esvaziou da sua glória e majestade e nasceu em forma humana. Nesse pedaço, ele habitou um corpo semelhante ao seu, semelhante ao meu. Habitou, assim, andou entre os seres humanos. Meu Pai. Se humilhou. Aleluia. Humilhação que é para um Deus, um Rei, um Senhor, habitar um pedaço de carne suja, maldito, né? E ainda mais em forma de servo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Verdade, Deus. Antigamente, quem era crucificado era somente os malditos, era somente os mais perversos, né? Era uma pena de morte que ficava lá, o crucificado lá, ficava lá, que era para dar exemplo, não assassina, não roube, não roubar ainda não, mas se você era um assassino sujo, sanguinário, você era de exemplar, o pessoal ia ver lá, era humilhação. A pessoa era humilhada, era coisa feia quem era crucificado. E Cristo Jesus se humilhou, obedeceu e foi crucificado. Morte de cruz. Ah, Deus Santo. Deus. Por isso que também Deus o exaltou. Sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, Glória a Deus. para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo Aleluia. é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo de vida, né? Amém. E o interessante dessa obediência a Deus é que Ele, sabendo como que é o ser humano, sabendo da necessidade do ser humano em se encontrar com Deus e sabendo da vontade de Deus em querer novamente se aproximar de nós seres humanos, Jesus obedeceu Amém. ao Pai. Glória a Deus. Jesus se humilhou. Aleluia. E é esse que é o sentimento, né? Que Paulo ele fala para os filipenses e fala para nós hoje também. Que nós venhamos ter esse mesmo pensamento de Glória a Deus. realizarmos algo com o sentimento de Cristo. Não nos enchendo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu profetizo, eu curo, eu faço, eu prego, eu canto bonito,
E bate palma, irmãos, isso mesmo. Fiquem de pé, adorem quem? É o Espírito Santo que convence, que nos convence. Amém. Glória a Deus. Se os irmãos não estão contentes em adorar, Deus trabalha. Mas quem que merece ser adorado? Qual é o nosso intuito em realizar a obra do Senhor? Qual é o meu intuito em louvar ao Senhor, entregar um louvor ao Senhor? Eu quero aplausos? Eu quero forçar os irmãos a aplaudirem ao Senhor? Nada é forçado. Nem mesmo a salvação é forçada. É o Espírito Santo que nos convence. Aleluia. É o Espírito Santo que trabalha. É verdade. Se é necessário, se for da vontade do Senhor, de trabalhar na vida do irmão para que ele venha, amém. Se não for também, ele está aí só cumprindo Aleluia. cadeira, só ocupando espaço. Chegará uma hora que, tal como a mãe separa o feijãozinho, o Senhor também vai separar. E o próprio Jesus falou que ele irá separar o joio do trigo. Verdade. Então, tenhamos esse sentimento mútuo em adoração ao Senhor. Que tenhamos esse sentimento de Glória a Deus. humildade, tal como Cristo Jesus teve, né? E que nós não venhamos fazer nada por interesse pessoal ou vaidade. Verdade. Né? Que nós venhamos ter esse mesmo modo de pensar. Aleluia. Que nós venhamos completar, né, a alegria do Senhor. Né? Que nós possamos nos alegrar Glória a Deus. nessa comunhão e adoração juntos alegres. A festa acabou. A festa acabou. Mas nada nos impede de continuar alegres. Amém. Aleluia. Cristo morreu na cruz. Cristo ressuscitou. Amém. Cristo nos salvou. Glória a Deus. Qual o motivo maior de nós nos alegrarmos? Não é verdade? Não existe um motivo maior de nós estarmos aqui adorando ao Senhor Aleluia. por essa benevolência que Ele nos fez, mesmo nós não merecendo. Ele morreu. Aqui fala, né? Ó, Ele se humilhou, tornando-se obediente à morte, morte de cruz. Ele se esvaziou da sua divindade, da glória de Deus Pai. Ele estava ao lado de Deus. Que maravilha, ele estava ali do lado de Deus. Meu Deus. Aí Deus falou: ó, agora você vai lá, descer lá com os seres humanos lá, você vai viver com eles. Eu, pô, pai, eu vou ter que sair do seu lado. Jesus era lado a lado com Deus em todo o tempo, ao ponto dele falar: ó, se vocês me veem, vocês veem o Pai. Amém. Se vocês falam comigo, se vocês me reconhecem, vocês reconhecem ao Pai. Aleluia. Nos evangelhos ele fala muito sobre isso, principalmente no evangelho de João. Se vocês me veem, vocês veem ao Pai. Os discípulos falam: quem é o Pai? Para onde, como que ele vai? Ué, se você está me vendo, se você me conhece, você conhece o Pai. Amém. Se você está comigo, você está com o Pai. Aleluia. Essa é a vontade do Senhor. E Ele vem e se separa de Deus e habita entre nós. Amém. E o ápice da sua, como é que fala assim? Da sua humilhação foi quando Ele, por um breve momento, se separou de Deus. Na cruz do Calvário, quando Cristo estava perto de entregar a sua alma, ali Ele fala: meu Deus, por que você me desamparou? Ali Deus não estava com ele. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. Meu Deus. Jesus não era pecador, mas o meu pecado, o seu pecado, estava em Jesus naquele momento. Verdade. E naquele momento, na cruz do Calvário, houve a separação entre Jesus e Deus. E ali foi o ápice da sua humilhação. Meu Deus. Em favor de nós.
Então, que nós possamos ter este mesmo sentimento. Amém. Que nós possamos ter esse mesmo pensamento Aleluia. Glória a Deus. que houve em Cristo Jesus. Amém. Pois a Ele toda a glória, todo louvor, e que toda língua venha confessar Amém. que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Amém. É para o louvor e glória de Deus. O louvor é para Ele. A adoração é para Ele. A glorificação é para Ele. Que Ele venha a ser glorificado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus filhos. Amém. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor, Aleluia. Glória a Deus. pedir para que o Senhor venha colocar esse sentimento em nossos corações. Paizinho querido, santo, justo, fiel e verdadeiro, meu Pai, nesse momento eu te peço, Pai, que a tua palavra venha, Pai querido, diante dos nossos corações, que nós possamos, meu Pai querido, ter a descoberta, Pai querido, dessa palavra. Que Uma palavra nós rica, maravilhosa e possamos poderosa. avaliar-nos, Pai querido, para que nós pensamos Essa palavra, Senhor, foi feita para nós. realizarmos a tua No dia de hoje, nesse que nós momento. trabalharmos para o Senhor. Senhor, que os nossos corações, Pai, se dobrem diante da tua presença sempre para ouvir os teus conselhos, a tua palavra, os teus direcionamentos. Que possamos, ó Pai, estar muito alinhados com a tua vontade, com o teu querer. Pai, obrigado por ter usado o teu filho nesta noite, ter ministrado a tua palavra aos nossos corações. Obrigado, meu Jesus, por ter escolhido, meu Jesus, pequena a tua palavra, Senhor, para poder assim nos dar, Senhor, meu Deus e meu Pai, o direito de escolher, nos guia, meu Pai, a Pai, salvação eterna em Cristo. meu Pai. Muito obrigado. Abençoa o teu povo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus queridos.